Boa noite a todos, associados CRED Tiradentes do Sul, Vanderlei, gerente da agência aqui de Tiradentes, que está falando. Está conosco aí nossos colegas Magno, João, a Fernanda, também nosso colega Charles, aí, que é assessor de produtos agro, o nosso colega Thiago, analista de crédito, aí, sempre envolvido com questões do rural, de proagro, de investimento, de custeios. É uma satisfação poder hoje estar conversando aí com nossos associados e falando um pouco mais sobre alguns temas, né? Além do nosso tema da live, que é sobre o Proagro, vamos conversar um pouco sobre o cenário econômico e clima, segurança também nas propriedades. E, de imediato, então, eu passo a palavra aí para o nosso colega Charles, que vai fazer a abordagem sobre o primeiro tema que a gente vai estar conversando, que é sobre o cenário econômico e clima. A gente já deixa aí em aberto, né, Charles? Aos associados que estão assistindo, fiquem bem à vontade para ir fazendo os questionamentos no chat aí, que a gente vai posteriormente abrir um espaço aí para debate entre o grupo aí. É contigo, Charles. Obrigado, Vanderlei. Boa noite a todos associados e associadas aí de produtores rurais, né, de Tiradentes do Sul. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite, pessoal, então, aos produtores e associados de Tiradentes do Sul e também os associados de outros municípios que estão acompanhando, então, essa live. Beleza, pessoal. Então, de imediato a gente já quer dar início aqui. Eu vou estar compartilhando um material aqui na tela com vocês. E vocês não vão ficar vendo esse rostinho lindo aqui o tempo inteiro. Então, vamos lá, pessoal. Esse bate-papo de hoje, mais uma vez agradecer pela presença de vocês, que dispuseram desse tempo para estar aí ouvindo nós um pouco, tá? E também, de imediato, a gente já fala, conforme o Vanderlei falou, que tragam, então, suas dúvidas, podem estar escrevendo aí no chat, que a gente vai ter momentos para estar respondendo aí, tá? Então, como o Vanderlei já falou, a nossa agenda aqui a gente vai estar dividindo em 3 blocos, né? Falando inicialmente de cenário econômico do agro e clima, né? Em seguida sobre Proagro, né? Que é uma questão que nos assola agora nesse momento, e proteção da propriedade, né? Quem é que não gostaria de ter a sua propriedade protegida, certo? Então, iniciando pelo primeiro bloco, falando sobre um pouco das tendências do cenário do agro, né? E também de clima. Trazer para vocês inicialmente que o agronegócio brasileiro, como é que é o PIB do agronegócio brasileiro? Ele representa 21% de todo o PIB brasileiro, representou em 2019. Então vejam o quão expressivo é a representação. E aí eu sempre digo o seguinte, né? Você, produtor rural, pode se orgulhar disso, né? Ele faz parte disso. Olhando para a variação trimestral dos setores, né? Da economia, agronegócio, indústria e serviços, a gente vê que o agronegócio praticamente vem se mantendo, sempre crescendo, né? Enquanto que a indústria e serviços na pandemia enfrentou sérios problemas, recuando bastante, né? E o agronegócio não. Percebe que tem respondido bem, né? Passando aqui, a gente quer trazer os números de Tiradentes do Sul sobre o PIB, né? E aí destacar da grande importância para a agropecuária, né? O PIB do agronegócio. Vejam que, diferente do nosso país, que tem 21% do PIB do agronegócio, aí em Tiradentes do Sul ele é de 36%. Diferente dos municípios da nossa área de atuação, onde a gente tem uma média de 23% a 25% o PIB, né? Então, vejam a importância que o município precisa dar para o agronegócio. Trazendo uma visão de crescimento populacional, esta é uma pesquisa do nosso banco, do Sicredi, uma pesquisa de mercado, sobre o crescimento populacional até 2050. A tendência é que ele aumente em 33%, né? E aí, gente, esse povo ele precisa se alimentar, né? Então, estima-se que a produção de alimentos ela vai ter que aumentar em 70%, né? E aí eu sempre reforço o seguinte, gente, por mais que muitas vezes esse setor muitas vezes não é valorizado como deveria, mas demanda vai ter e só vai crescer. Então, o pedido é, continuemos produzindo, né? E aqui a gente traz um gráfico, né, olhando para esse
para esse resultado da estimativa, então, que se precisa produzir até 2029, 2030, né? Esse ano a gente vai estar fechando aí em torno de 280 milhões de toneladas de grãos, né? Claro que ainda não está precificado essas estiagens que estão ocorrendo, mas logo ali na frente sim, né? E aí a estimativa é que se chegue até 403 milhões de toneladas de grãos na safra 2029 e 2030. Então vejam que demanda vai precisar produzir alimento. Quando a gente fala das exportações do agronegócio, né, quanto que isso representa de todas as exportações, vejam que em 2020 a gente cresceu e chegou a quase metade de tudo que é exportado pelo agronegócio. Então vamos a números práticos, né? A cada 100 mil reais exportados, 50 mil reais foram exportados pelo agronegócio. Isso é muito expressivo, gente. Imagine se não tivesse o agronegócio. Não tem como não ter, né, gente? A gente precisa se alimentar. Mas vejam o quanto isso é importante e significante. Quando a gente fala do ranking, né, das commodities agrícolas, nós somos o maior produtor mundial de soja, somos o que mais exporta soja também. Esse ano, 54% de todas as exportações a nível de mundo foi o nosso país que exportou. Olhando também para outra cultura principal na nossa região, o milho, nós somos o terceiro principal produtor, Estados Unidos é o primeiro, China é o segundo, nós somos o terceiro, mas somos o segundo que mais exporta, né? E a gente tem outros também que não é tão assim forte aqui no nosso estado, na nossa região, né? Que a gente está entre os primeiros, né? E também olhando para a proteína animal, né? Olhando para a carne bovina, que a gente é o segundo maior produtor, mas é o primeiro em exportação. Então, também queria trazer esses destaques. Quando a gente fala da evolução dos preços no mercado interno, né, como que tem sido nos últimos 12 meses, como que tem sido em 2020, né? Então, vejam que a soja dobrou de preço, e aí a gente traz aqui alguns motivos, né, desse aumento, né? Inicialmente, a safra norte-americana lá no passado, ano passado já teve uma pequena safra. Depois, ali em março deste ano, a pandemia, né, fez com que muitas pessoas consumissem mais em casa, né, e os chineses também, como nossos principais importadores, né, fez com que demandasse muito, e isso faz com que suba o preço. A escassez do produto hoje, mais de 95% desta safra 19-20, já foi vendida, né, não tem mais produto, a escassez, e o câmbio principalmente, né, associados e associadas. A gente iniciou o ano com um câmbio de 4 e pouquinho. Algumas semanas atrás a gente chegou num dólar próximo de R$6, né? Os motivos para o aumento do preço do milho, né? A proteína animal, né? Cresceu muito a exportação de carne, né? Também muito em função da peste suína africana, que depois eu vou estar trazendo um pouco mais em detalhe, né? Que está muito forte lá na China, e aí muitas vezes eles vão para produtos alternativos, substitutos, que é a carne de frango, a carne de gado, e aí tudo isso consome e vai demandando o milho, né? Então, por isso também desse aumento de preço. Também a estiagem que aconteceu no Paraná, teve uma estiagem lá, assim, não geral, mas regionalizada, e foi fortezinha até, e o câmbio também contribuiu em muito. Olhando para trigo, né, o trigo, principalmente as geadas aqui no Rio Grande do Sul, também estiagens nas maiores regiões produtoras da Argentina, né, e também, é claro, o câmbio também, o dólar também influenciou bastante, tá? Quando a gente fala na evolução dos preços em dólar no mercado externo, a gente não vê, assim, os motivos foram praticamente os mesmos. Mas aqui cabe um destaque para a cultura do milho, que ela caiu fortemente, né, gente, lá no início da pandemia, nos preços da Bolsa de Chicago, né, na CBOT, porque basicamente todas as commodities, soja, milho e trigo, elas são cotadas principalmente na Bolsa de Chicago, na CBOT. E aí o milho caiu drasticamente em função de que se teve muita diminuição
em função da pandemia, muita diminuição do consumo de petróleo, muita diminuição do consumo de combustíveis, e lá nos Estados Unidos 40% do milho é utilizado para biocombustível, biodiesel, né? Então, no momento que as pessoas não saem mais de casa, não consomem combustível, cai o consumo, também cai o consumo de milho. Então, por isso que caiu drasticamente. E agora já vem acelerando, já vem voltando novamente em dólar o preço, eu digo assim, na Bolsa de Chicago, é muito em função das economias aí reabrindo, tá? Quando a gente fala das exportações do agronegócio, né, quais que nos trouxeram mais receita, eu poderia dizer assim, as que mais a gente exportou, e basicamente isso é proporcional às que mais nos trouxeram receita também, tá? A soja, então, corresponde a 40%, em seguida vem carnes com 16%, e vejam o milho, que a gente não exportou muito este ano, tá? Sim, a gente exportou, mas muito abaixo do planejado, tá? Mais à frente eu falo, muito em função de que o milho tem uma disparidade de preço entre o mercado interno e o mercado externo, então não é muito, o nosso produto não é concorrente, digamos assim. Quando a gente fala sobre os destinos das nossas exportações, em primeiro lugar vem a China, né? Eles demandam muito de nós, muito em função da guerra comercial ali entre China e Estados Unidos, né? Então 36% foi a China responsável por importações dos nossos produtos, segundo a União Europeia, tá? Quando a gente fala em produção mundial, né, da soja, aí sim nós somos o primeiro produtor mundial que mais produz, e o objetivo é que esse ano se produza em torno de 135 milhões de toneladas, o segundo maior produtor é os Estados Unidos e o terceiro a Argentina. Claro que aqui ainda a estimativa de hoje é isso, mas ainda, como eu falei antes, não está sendo precificadas as estiagens, então mais para frente começam a ser precificadas. É claro que o soja, em algumas regiões do país, boa parte já está plantada, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul ainda um pouco mais retraído, muito em função do clima, tá? Quando a gente fala do milho, a produção mundial, aí sim nós somos o terceiro maior produtor mundial, Estados Unidos como primeiro, China como segundo maior produtor, e em seguida então vem nós. A estimativa desse ano está produzindo 110 milhões de toneladas, isso também vai estar sendo revisto mais para frente. Falando de trigo, né, a área este ano aumentou. Ano passado tínhamos plantado 2 milhões de hectares, aumentou para 2,3 milhões de hectares, e a estimativa inicial era de ser a safra recorde, né, a maior da história, superando inclusive 2016, porém, em função das geadas, fortes geadas, a gente tende a ser a segunda maior safra da história, com 6,4 milhões de toneladas. E aí a gente tem alguns cenários, né, de soja, milho e trigo, digamos que são as principais culturas de grãos na nossa região, né? Cenário de soja, um cenário positivo, né? Preços recordes, muito em função também da escassez, né, do produto internamente, o zeramento da alíquota de importação, né, que para o soja, o governo então zerou a TEC, a tarifa de exportação comum, para ver se diminuía os preços no mercado interno, mas o que não acabou acontecendo, né? Então o zeramento da alíquota, ela vai lá até final de março, 31 de março, que é então quando podemos, os nossos aqui de dentro do país, a gente pode estar importando então com o zeramento da alíquota até final de março para a soja. Então, como eu já falei, 58, mais de 60 agora já comercializada, a safra 2021, perdão, comercializada com preços e margens acima de 19,20, né? Então isso nunca tinha sido comercializado tão cedo, né? Se a gente for olhar numa média histórica, está aí próximo dos 30% de comercialização adiantada da safra seguinte, né? Então bem interessante esse número. Olhando para milho, né, os preços internos eles vão seguir sustentados até o final do primeiro do primeiro trimestre do ano que vem, muito impactado aí por este cenário de clima, né, do Laninha, né, com fortes quebras na primeira safra aí aqui no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor da primeira safra, e quando a gente fala da segunda safra é mais
para o Paraná, Mato Grosso, né, que também pode ocasionar em atrasos de plantios. Tá? Olhando para trigo, preço em alta mesmo em plena colheita. Tá? Por quê? Porque também está faltando produto, está se demandando muito produto a nível de mundo. Né? A quebra aqui no Rio Grande do Sul, em função da geada, e na Argentina, como eu já falei antes, em função da estiagem, então faz com que a oferta diminua, então é fato que o preço vai estar subindo. E ano que vem, possivelmente, novamente a área pode estar aumentando, igual aconteceu neste ano para trigo. Tá? E aqui eu trago sobre a peste suína africana. Tá? Possivelmente vocês já devem ter ouvido sobre, mas lá na China, o rebanho suíno foi fortemente abalado por este surto, né, por esse vírus que assola então lá o rebanho deles, de suínos, e mais de 40% já eles tiveram que sacrificar do rebanho deles. Agora imagina, você produtor de suínos, você tem lá um chiqueirão de mil cabeças e vem um surto desses, um vírus, você tem que abater 400 cabeças. Então isso abala em muito, né? E é por isso que está sendo demandado muito de nós aqui do Brasil, né? E também dos Estados Unidos, né? Em função de que lá abalou muito. Mais forte era na África e na Ásia esse surto, mas também já se espalhou fortemente pela Europa. Então hoje de quem eles estão demandando mais, os principais fornecedores somos nós, Brasil e Estados Unidos. E aqui a gente pode estar vendo o preço, né? O quanto que valorizou. Se a gente for olhar numa grade de 12 meses, quase dobrou o preço, né? 82% subiu. O acumulado de 2020 é 64% e dos últimos 30 dias 9,8%, ainda continua subindo. Tá? Quando a gente for falar do leite, né, gente, a gente traz alguns fatores também de aumento nos últimos meses, praticamente todo o ano de 2020 o leite veio se valorizando, né, muito puxado pela concorrência das indústrias, né, em função da pandemia. Você teve um maior consumo também, o auxílio emergencial também fez com que as pessoas pudessem consumir mais, e também em função do câmbio que aumentou, não houve tanta importação, e então houve essa concorrência no mercado doméstico por parte das indústrias, então por isso também da elevação de preço. As questões climáticas também assolaram, tem menos oferta, tem menos disponibilidade de pasto, de pastagem, né? E também os custos elevados, né? Os custos de ração, enfim, de produção de insumos para a formação de pastagem e silagem, enfim, estão muito altos, né? Então, alguns fatores de aumento. Os fatores de redução para frente, aqui a gente traz, né, os principais produtores, e vejam que nos últimos 30 dias já teve uma diminuição de 10% no preço do leite aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que seriam esses fatores? Mesmo com o câmbio em alto, o dólar em alto, ainda se torna atrativo importar bastante, né? A Abra Leite, que é a associação associação da atividade leiteira, né, de produtores de leite, reivindicou, então, para que se fosse intervir nessas importações, que o governo fosse intervir para que pudesse ser consumido mais o produto interno, né? E também um fator de redução é que o auxílio emergencial, a gente tinha aí parcelas de 600 e agora, nesses 4 últimos meses do ano, a parcela reduziu para 300, então isso também foi um fator de queda um pouco no consumo, tá? E agora, pessoal, trazer para vocês uma visão de clima, tá? Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre o Laninha, né, e o que seria o tal do Laninha e tal do El Niño, né, mas o Laninha basicamente é um resfriamento das águas do oceano, né, e fazendo com que a região sul do nosso país seja mais prejudicada, com chuvas abaixo da média, né. Por que a nossa região sul? Porque a gente tem um clima mais temperado, né, a gente tem muita disparidade digamos assim, de clima, muito ao extremo, né? Isso é muito parecido também nos Estados Unidos, na Europa, né? Diferente já da região sudeste, da região centro-oeste,
onde o clima já é mais um clima tropical ali, onde não tem muita disparidade de clima, né? E aí, para aquelas regiões ali do sudeste, centro-oeste para cima, não vem a prejudicar tanto. E o norte, então, o fenômeno Laninha, inclusive, ele é bom, tá? E aqui eu trago alguns gráficos, né, para mostrar para vocês, neste primeiro trimestre aqui, outubro, novembro e dezembro de 2020 ainda, vejam que ele está bem forte, né? Essa mancha azul aqui significa o resfriamento das águas do oceano. E ele vai aumentando e depois vai diminuindo. E lá para o trimestre de abril, maio e junho, ele já tende a ser bem menor, que é quando o fenômeno, então, tende a diminuir fortemente. Aqui a gente traz um outro gráfico para mostrar também, né? A barra azul é o fenômeno Laninha, a barra cinza é o fenômeno de neutralidade, quando não tem nenhum nem outro, e a barra vermelha, então, seria o fenômeno El Niño. Então, vejam que aqui a gente tem o percentual, né, de 50%. Vejam que até no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, ele ainda vai estar aí próximo, bem forte, de 80%, e depois ele vem baixando, quando lá em maio, abril, né, março, abril e maio, ele tende a baixar bastante e já tende a normalizar ali as chuvas. É isso que os meteorologistas trazem, tá? Trazer alguns dados de clima, de chuva e temperatura de Tiradentes do Sul mesmo, tá? Isso aqui são dados históricos, né? E aí vocês podem ver aqui, olhando para índices pluviométricos, né? Que a gente tem aqui nesses últimos meses do ano. Historicamente seria 144 milímetros para novembro, dezembro 143. Por que eu trago isso? Para mostrar esse gráfico seguinte aqui, que fala sobre o desvio das projeções de chuva no Rio Grande do Sul. E aí a nossa região noroeste aqui, vejam que novembro, dezembro, janeiro tem chuvas bem abaixo da média, né? Chegando aí a 40% abaixo da média, então vocês podem estar fazendo os cálculos. Se a média gira em torno aí de 130, 140, basicamente metade aí disso apenas vai ter de índices pluviométricos, tá? Então é um fator de atenção, um fator que a gente diz assim, precisa se ter muita cautela no momento de plantar, o soja agora principalmente, poderia se plantar num momento mais assim escalonado, né? Talvez investir em alguma semente que tenha mais, digamos assim, um ciclo mais estendido, um ciclo tardio, que não vai estar dependendo muito assim de uma ou duas chuvas, sim, de um espaçamento maior, tá? E aí, finalizando esta parte de clima, quero fazer para vocês um convite super especial, tá? Não vou falar mais de clima aqui, até porque eu não sou meteorologista para dar uma aula aqui, né? Mas na terça-feira que vem, dia 24, te faz um convite especial para vocês. Vamos ter uma live sobre clima, né? Laninha, qual a sua influência no clima? Então a gente vai ter a participação, eu vou estar conduzindo aí, fazendo uma intermediação com a Desirê Brandt, ela é meteorologista da SOMAR, né, 12 anos comentarista do Canal Rural. Então vai ser dia 24, terça-feira, às 19h30, nesse mesmo canal que vocês estão acompanhando agora pelo YouTube. Então ela vai trazendo detalhe, mais ou menos 1 hora de live, trazendo essas informações para vocês. Perfeito? Então, finalizando este primeiro bloco, a gente entra agora no segundo bloco para falar um pouquinho sobre Proagro, né? E aí, o Proagro, que é um programa aí do governo, né, o programa de garantia da atividade agropecuária, o seguro do Proagro, né, quando a gente faz o custeio. E aí, muito em função desse momento que o nosso estado vive, passando por uma forte estiagem, a gente também resolveu trazer esse assunto que agora vem à tona em função aí do milho que está plantado, né? Então, eu vou estar baixando agora o material e a gente vai estar fazendo um bate-bola aí com os colegas da agência, né, que trouxeram dúvidas, as principais dúvidas que os associados reportaram nas últimas semanas em relação à Proagro, que o nosso colega Thiago, especialista em crédito rural, né, vai poder estar ajudando.
Boa noite, pessoal. Então, algumas questões sobre o Proagro que a gente elencou juntamente com o associado aqui na agência. Sabemos, então, que o Proagro, ele é um seguro de lavoura, mas, afinal, o que ele cobre? Quais são os eventos amparados pelo Proagro? Bom, então vamos lá, pessoal. O Proagro, ele cobre todo o valor financiado pelo produtor em sua operação de custeio. E para os associados, que são, então, no enquadramento do Pronamp ou no demais produtores, eles também podem segurar o valor do recurso próprio investido na lavoura, desde que esse valor esteja orçado no projeto técnico. O associado que é Pronaf, ele não tem como segurar o recurso próprio, porque ele está amparado pelo Proagro+, que é um valor, então, que ele vai ter a mais do que ele financiou para a sua, então, digamos, para ele para sua subsistência nesse período que ele não tiver colheita. Ele ampara, então, os eventos principais da nossa região, é seca, geada, granizo, mas também chuva excessiva, variação muito alta de temperatura e doenças ou pragas que ainda não têm um método de combate que é definido, também pode ser amparado pelo Proagro. Então, se é uma praga nova que ainda não tem como combater ela, esse prejuízo também ele pode ser amparado pelo Proagro. Basicamente, seria o que não tem mecanismo ainda para contornar, então. Isso aí, se é uma doença nova que ainda não tem defensivos para combater ela, poderia enquadrar no Proagro. Mas se é, por exemplo, uma ferrugem, que hoje já tem os defensivos para se utilizar, esse não tem como ser amparado pelo Proagro. Mais uma dúvida que surgiu aqui. E no momento que o produtor precisar, então, acionar o seu Proagro, de que forma, o que ele precisa para encaminhar o seguro? O que nós recomendamos, no momento que o associado vê que sua lavoura, então, está tendo perdas, se ele tiver a sua lavoura assistência de um técnico, de um profissional especializado, a primeira coisa que se recomenda é que ele procure esse profissional que está acompanhando a lavoura dele para que ele indique o melhor momento para encaminhar o Proagro. Então, depois de falar com o seu técnico, ele pode procurar a agência, os colegas da agência já munido das notas fiscais dos insumos que ele utilizou na lavoura, e então o colega vai fazer todo o encaminhamento do Proagro, o comunicado de perdas, para que o perito ele possa ir até a lavoura, fazer a vistoria e constatar qual foi a perda efetiva que ele teve na lavoura. Tiago, e quanto à validade das notas fiscais, como é feito esse cálculo? As notas fiscais a serem utilizadas, elas podem ser notas fiscais com data anterior até 180 dias da contratação da operação. Então, se a operação do custeio foi contratada hoje, notas até 180 dias anteriores a essa data são válidas. E também tem que atentar que as notas elas têm que ter uma data de emissão inferior à data que o insumo foi utilizado na lavoura. Então, se a data da semente, do plantio, plantou na data de hoje, a nota não pode ser emitida amanhã ou posterior a isso, ela tem que ser anterior à data da aplicação. Então, a gente sempre fala e recomenda, no momento que for pegar o insumo, comprou o insumo, já pede a nota fiscal. Não deixa para pegar a nota fiscal lá no final, junto com todos os insumos que for retirando, para não correr o risco de ter uma nota com uma emissão posterior à utilização na lavoura, que essa nota ela não vai ser válida e não vai ser considerada no momento do julgamento. E quando pode ser utilizar nota fiscal de familiar? Nota fiscal de familiar, essa então é uma novidade que vem desde o plano safra anterior. Até o ano passado, as notas teriam que ser só no nome do beneficiário que fez o financiamento, mas então, desde a safra 19 e 20, pode ser notas de familiares de primeiro grau, ou seja, pai, mãe, filhos, sogro, sogra, genro, enteado, desde que esse familiar não tenha nenhuma operação em custeio no Sistema Financeiro Nacional. Não só na cultura que está encaminhando para o agro, mas em qualquer cultura. Está financiando soja e quer utilizar uma nota em nome do filho. O filho não pode ter custeio de soja, não pode ter custeio de milho, nenhuma custeio pecuário, então nenhuma modalidade de custeio em ser no sistema financeiro
que aí sim vai poder utilizar a nota desse familiar. Lembrando que tem que ser uma nota, um familiar de primeiro grau e que tenha comprovante, então, através do documento que ele é um familiar, é um parente de primeiro grau. Tiago, ainda sobre a questão das notas, né? O pessoal no milho pega bastante, às vezes, semente no sindicato ou na prefeitura, faz o sistema troca-troca. Essa nota também tem validade, essa comprovação? A comprovação da nota, então, do troca-troca, né, através do programa do sindicato e prefeitura, ele no item 4.12 do manual do Proagro, então, passa a contemplar essas notas. Até então, não tinha validade para cobertura. A partir de agora, pode ser, então, indenizadas notas que foram adquiridas, as sementes, através do programa de troca-troca. O que precisa para conseguir, então, a indenização dessas sementes? Precisa ter a nota fiscal de origem, então, uma cópia da nota fiscal de origem de compra, aquela nota que sai no nome do sindicato ou no nome da prefeitura, e também o sindicato que está fornecendo a nota, ele vai ter que fazer uma declaração ou apresentar um contrato com o produtor, onde vai constar o nome do produtor, a variedade da semente, a quantidade e também o valor que o produtor pegou nesse programa de troca-troca. Aí sim poderá ser utilizadas as sementes e elas vão ser indenizadas se estiverem constando, claro, no orçamento do projeto. Tiago, quanto à questão do prazo, depois que o associado deu, então, fez o levantamento, vai precisar encaminhar o Proagro, ele pegou a documentação com o técnico, as notas, veio aqui encaminhar conosco, né, o Proagro. Qual é o prazo que o perito tem para ir até a lavoura para realizar essa perícia? O prazo do perito, então ele tem, dependendo da fase que se encontra a lavoura, existem 2 prazos. Se a lavoura ainda não estiver na fase de colheita, o evento aconteceu logo após o plantio, ou bem antes da colheita, o perito ele tem 8 dias corridos para ir fazer a vistoria na lavoura. Se for já na fase da colheita, quando o produtor já está esperando para fazer a colheita, o perito ele tem 3 dias úteis para realizar a vistoria. Lembrando que hoje na cooperativa nós temos 4 empresas que estão prestando serviço, empresas sérias, e que tem vários profissionais que vão fazer as vistorias, então os prazos estão sendo muito menores que esses 8 dias corridos, por exemplo, em 1, 2 dias já estão conseguindo fazer a vistoria na lavoura para liberar a lavoura ou para dar continuidade, então, no produtor, né, no cultivo da mesma. Tiago, e quanto à questão, a preocupação agora dos nossos associados produtores aqui, a seca não afetou só a produtividade de milho, né? A pastagem também está prejudicada e muito associado que tem financiado milho, cultiva milho, também é produtor de leite. E como já está o cenário se desenhando para não desenvolvimento de grãos, eles têm uma preocupação em alimentar os animais, né? Esse milho que ele tem financiado, a princípio, seria para grão. Hoje, é possível ele usar esse milho para fazer silagem? Magno, assim, ele tem no MCR um item que fala da liberação da lavoura para utilização de massa verde, que seria, então, utilizar a lavoura para trato animal. Qual a regra que pode ser que para poder utilizar? No momento da vistoria, o perito vai lá na lavoura, se ele constatar que o prejuízo ocasionado pelo evento, então, amparado que nesse momento é a seca, for acima de 60% de perdas, já no momento da vistoria, se for desejo, então, do associado liberar a lavoura, o perito constatar os 60%, ele vai estar liberando a lavoura e o associado, então, o produtor, ele pode utilizar o milho para fazer uma silagem, usar para trato animal. Importante lembrar que no momento que o associado, o produtor, solicitar a liberação da lavoura e o técnico, o perito, liberar ela, ele tem que fazer, então, o uso da lavoura. Ele não pode deixar a lavoura, vou deixar mais 30 dias para ver como que vai sair, se vai chover, se vai melhorar. No momento que ele solicitar a liberação e ganhar a liberação, ele tem que cortar a lavoura e já fazer a silagem, já fazer o trato para o animal. Tiago, e se o associado depois não concordar com o resultado do julgamento, ele pode recorrer depois de feita a silagem?
Se o associado solicitar, então, a liberação da lavoura no momento da perícia, no momento que o perito for lá, e constatar uma perda maior de 60%, ele vai ter que assinar, então, um documento, que é o documento de massa verde, que ele está solicitando a liberação e está aceitando o resultado que o perito está colocando ali. O perito vai olhar a lavoura, vai transformar, então, aquele pasto, aquela silagem em uma receita em grãos, e esse resultado que o perito dá, ele não pode mais ser, então, depois recorrido pelo associado. Então, no momento da vistoria, se o associado solicitar a utilização dessa lavoura para massa verde, ele perde o direito de, ali na frente, recorrer do resultado, então, recorrer da produtividade que o perito constatou no momento da vistoria. Vocês teriam mais dúvidas? Legal. Esclarecendo, né, as principais dúvidas aí dos associados que tiveram ao longo das últimas semanas, possivelmente podem estar surgindo também para frente, e dizer que os nossos colegas aí na agência também estão aptos para orientá-los. Qualquer coisa também temos aqui na Superintendência Regional o Thiago aqui e demais colegas da área aqui para prestar esse suporte, tá? A gente quer, assim, é um momento não tão legal, e para isso que serve o seguro, mas a gente está aí para atendê-los. Perfeito? Vamos dar andamento, então, vamos para o terceiro bloco, falar um pouco, então, de segurança, de proteção da propriedade. Bom, quem é que não gostaria de ter a sua propriedade protegida, né? Garantida, digamos assim, né? Quantas vezes a gente já pensou, já levantou aquele tempo feio e a gente começa a se preocupar, né? Muitas vezes a gente vai lá até a tomada, arranca o que está ligado ali para que não queime, né? O que está ligado na luz, como uma geladeira, um congelador, uma televisão, um ar-condicionado, a internet e tudo mais, né? Então a gente tem esse medo, a gente quer se precaver. A gente cuida, a gente quer cuidar das nossas coisas. Se pudesse, a gente colocaria uma proteção ao redor de toda a casa, né? Para isso a gente tem uma solução, que em seguida eu vou estar trazendo. Antes disso, trazer para vocês um pouquinho de como que é o mercado segurador a nível de país, tá? O índice de penetração por estado. O que seria penetração? É qual o percentual das residências estão seguradas em cada estado. E aí a gente pode ver, não é mera coincidência, mas se vocês forem ver, nós temos entre os 6, Rio Grande do Sul como terceiro, Santa Catarina quarto e Paraná o sexto. A região sul está entre os primeiros, e não é mera coincidência, voltando a falar, mas sim, gente, porque a região sul, e principalmente o Rio Grande do Sul, está na pior região de risco, considerada temporais, intempéries do tempo a nível de país, né? Não é à toa que a gente sempre vê nessa época do ano acontecendo fortes temporais, tá? Ocasionando em perdas de patrimônio, de estruturas e tudo mais. E aí eu já posso citar alguns exemplos, né? A chuva de granizo que aconteceu há poucos dias, foi inclusive esta semana, segunda-feira, na cidade de Benedito Novo, isso é em Santa Catarina, né? Mais de 500 imóveis foram danificados. E aqui eu trago duas imagens, né? A primeira mostrando um galpão, né? Vejam o quão danificado ficou, e possivelmente esses caras que estão ali também foram danificados, né? Em seguida eu trago aqui o tamanho das pedras, né? Que a gente pode ver, tá na mão desse cidadão, do tamanho de um ovo, né? Então imagina o desastre que pode acontecer, ou o estrago que pode dar, né? Em seguida eu também trago outros temporais, tornados que aconteceram. Aconteceu lá em Santa Catarina, né? Foi lá no mês de agosto, possivelmente vocês devem ter visto também,
que danificou praticamente, vejam só, tudo está derrubado aí nessa propriedade, né? Tudo está no chão. Praticamente, isso aqui sim foi um temporal, um tornado, né? Vento forte mesmo que ocasionou. Também trago um caso muito mais próximo de nós aqui, que está muito mais próximo de vocês aí de Tiradentes do Sul, né? Que foi no município de Criciúmal, lá há 2 anos atrás, outubro de 2018, né? Quando mais de 2.000 casas foram danificadas lá em Criciúmal em função de um forte temporal, então também aí seguido de pedra, né? Que teve então aí fortes danos. Também tem uma foto aí, inclusive essas pedras maiores, inclusive, que um ovo, né? Então, aconteceu aí em Criciúmal, muito perto de vocês. E a outra que eu trago, e última notícia que eu trago, é de uma tragédia também, que aconteceu no Paraná, né, que um raio matou um pecuarista e pelo menos 30 animais na propriedade. Então, num tempo feio que estava, o pecuarista estava ali na propriedade, estava ali perto da cerca e o gado estava ali no tempo, a pasto, enfim, e então teve uma forte descarga elétrica, ocasionando então na morte desses 30 animais e também do dono da propriedade. Então, é muito chato essa questão, a gente também já viu isso acontecer isso anos atrás na nossa região, né? Mas vejam então o que pode estar acontecendo. E aí, gente, falar para vocês que o Sicredi possui uma forma de se proteger contra isso, né? O Sicredi possui um multirisco rural, Sicredi, né? Onde você pode estar contratando de 2 modalidades, a gente oferta 2 modalidades, né? Uma delas é por item, né? Onde você pode estar, então, segurando só um galpão, né, das vacas lá, ou só uma pocilga, ou só um galpão lá do maquinário, ou então você pode também estar segurando toda a propriedade, que daí a gente chama de porteira fechada. E aí você inclui tudo, tá? Você faz o somatório de cada benfeitoria e faz num único seguro, tá? Então, o que cobre este seguro? Ele cobre, então, benfeitorias, né, as construções, instalações dedicadas à atividade agropecuária, né? Então, a gente pode trazer aqui alguns exemplos, que são galpão para maquinário, pocilga, galpão de confinamento, você está fazendo bastante ultimamente, esses compost bar, os freestyle, né, que são ali o gado, as vacas ali ficam confinadas, a sala de ordenha, a sala de alimentação, depósito de rações, sementes e insumos, silo para armazenagem de grãos, estábulo, a casa, sede também, a casa do próprio produtor também pode ser, se tiver de funcionários ou de filhos também pode, né? E o piquete, né, gente, que é o grande diferencial desse seguro, que é o que na imagem que eu mostrei há pouco ali do gado, o piquete ele cobre também para os animais a pasto, né? Então, animais que estiverem lá na pastagem e que eventualmente levantar um tempo feio, pode estar aí dando uma descarga elétrica ou um próprio temporal, um vento forte, né? Pode estar levando a óbito esses animais, né? Então, se contratando esta cobertura de piquete, esses animais também estarão cobertos. E se estiverem em confinamento ou se estiverem embaixo de uma estrutura, vai da estrutura que tiver, então, segurada, né? Então, se estiverem lá num galpão de confinamento, eu contrato a estrutura e também contrato o valor dos animais que eles vão estar cobertos, tá? O que mais está coberto, então, nesse seguro? O conteúdo que está dentro destas benfeitorias, né, destas instalações, equipamentos fixos, que são ordenhadeiras, resfriadores, ventiladores, também produtos agropecuários, como sacarias, né, insumos para o plantio, né, adubo, fertilizantes, ferramentas, né, então tudo isso também está coberto, tá? E aqui entra isso, então, que eu trouxe há pouco, né, reforçando mais uma vez sobre os animais, né, que são as mercadorias. Também engloba aqui, então, as sementes que foram colhidas, né, se estiverem aí estocadas na propriedade, né, tanto em silos, armazéns, silo-bolsa, em sacas mesmo, os próprios, então, animais a pasto ou confinados também estarão
cobertos, tá? Então, o grande diferencial desse seguro é este. Por uma pequena diferencinha, você pode estar segurando todo o teu plantel leiteiro, todo o teu gado de corte, suíno, né? Ou, enfim, né? Esse é o grande diferencial deste seguro. Então, trazer para vocês as coberturas, né? Que tem esse seguro, tem mais algumas além destas, mas eu quis trazer estas aqui, que são, então, incêndio, raio, explosão, tá? Pode aí bater um raio, simplesmente ficar por isso, mas pode também ocasionar um incêndio, ou começar mesmo por um incêndio, vendaval e granizo, que é o que mais acontece, né? Essas épocas do ano, principalmente, foi o que eu citei há pouco, essa semana aconteceu, né? Tem acontecido também, semana passada, se não me engano, no nosso estado, aqui na Serra Gaúcha, tem acontecido temporais, alagamento e inundação, então, para aquelas propriedades que talvez estejam mais próximas aí de algum rio, né? Nesse caso, vai ter cobertura para algum alagamento, de alguma enchente, né? Diferente de um seguro residencial, né? Que lá que está muitas vezes num balneário, alguma coisa assim, não tem. Neste caso aqui tem cobertura, né? Para alagamento. Danos elétricos, que são descargas elétricas ali, pode estar ocasionando em danos em geladeira, congelador, pode estar queimando eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Acidentes de transporte, então vou estar citando um exemplo aqui para vocês. Eu vendi, alguém de vocês vendeu aí em Tiradentes do Sul, meia dúzia de cabeça de gado, então vai transportar isso até Criciúmal. Então, este transporte, se ali nesse meio acontecer alguma coisa com os animais, eles vierem a óbito, está segurado, né, se contratar esta cobertura. Responsabilidade civil, exploração agrícola. O que seria isso? Então, se decorrente da exploração agrícola eu vier a prejudicar a propriedade de outra pessoa. Então, vamos a um exemplo também. Já pode ter acontecido, talvez, isso acontece. Eu posso estar pulverizando lá a minha lavoura de soja e pode ter vindo um vento que levou o veneno para a lavoura do vizinho e ocasionou em perdas. Então, esta cobertura serve para este fim, né? Para cobrir, para indenizar o terceiro lá em função da exploração agrícola, de eventos que ocorreram que ocasionou danos, então. Responsabilidade civil, fuga de animais, o que seria isso? Basicamente parecido, tá? Um animal meu foge, vai para o vizinho, come lá meio hectare de milho que está plantado lá, ou vai para uma estrada onde é que cruza um veículo e pode acontecer um acidente. Então, esses danos que acontecem para esse terceiro. E também roubo e furto na propriedade. Então, estas seriam algumas das coberturas que este seguro oferece. Então, vejam que ele é bem completo, gente. E aqui eu trago para vocês uns dois ou três exemplos para mostrar para vocês, tá? O quão, para se tornar um pouco mais palpável e para ver que cabe no orçamento. Sim, gente, eu entendo que ultimamente a atividade ela está sendo diferente, está sendo muito dinâmica a propriedade agrícola, digamos assim, tem muitos altos e baixos, mas ainda assim é um formato que você pode avaliar, né, para que você possa isso caber no seu orçamento, para que você faça um trabalho proativo, né, um trabalho preventivo, para não fazer depois remediando, tá? Então aqui a gente traz um exemplo deste galpão aqui. Digamos que então ele fosse um galpão de mais ou menos R$100 mil, contratando então a cobertura básica, que é de incêndio, raio e explosão, mais 25 mil ali para vendaval, né, e granizo. Vejam que ele fica por apenas R$ 1,69 ao dia, considerando todos os dias do ano, né? Vejam que ele dá 620 ao ano. Se a gente for calcular isso sobre o saldo, sobre o valor total que eu tiver garantindo essa estrutura, ele é apenas 0,5% do valor, né? Então é um investimento baixíssimo, gente, muito baixo. Quando eu estiver ampliando um pouco e trazendo para vocês o que eu falei há pouco, né, sobre cobrir também a cobertura para os animais, né? Então eu considerei aqui como se esses animais, se tivesse aqui um certo plantel que valesse em torno de R$50 mil, eu estaria aumentando então para 150 mil, tá? Considerando esses animais, estaria aumentando a cobertura de incêndio, raio e explosão, certo? E estaria aumentando na mesma proporção a cobertura
de vendaval, então para 37.500. Vejam que o que acrescenta é apenas 76 centavos por dia a mais para eu ter a cobertura desses animais, né? Então, quantos animais a mais eu consigo estar segurando com 50 mil, né? E no ano isso representa R$281 a mais, ocasionando então a soma, né, dos dois, então dos animais e da estrutura, de R$901. Também, se a gente for considerar isso sobre o valor, ele é de apenas 0,48%, então próximo do cálculo anterior de 0,5%, tá? Aqui eu trago também um exemplo sobre o que eu falei antes, que existe a modalidade de você estar segurando a porteira fechada, então seria toda a propriedade, né? Eu trago o exemplo aqui da casa, digamos que seja de 150 mil, os animais 70 mil, um galpão para máquinas de 100 mil, mais uma sala de ordenha de 30 mil, mais um estábulo de 100 mil, então ali onde é que ficam as vacas, mais um silo para grão, onde é que tem armazenado grão ali de 50 mil. Totalizando, então, uma cobertura de R$500 mil, tá? Considerando, sim, as mercadorias que estão dentro dessas estruturas, que é o conteúdo, né? Considerando também equipamentos fixos que eventualmente possam ter ali dentro, tá? Resfriador, ordenhadeira, certo que isso, no momento que for fazer, a gente precisa fazer um cálculo, levantar este valor correto, né? E a gente chega, então, num valor de R$500 mil com a cobertura básica de incêndio, raia e explosão, tá? E vendaval aí de R$100 mil, a gente chega num valor de R$ 7,67 ao dia, gente. Não é nada fora da realidade, né? E sim, você estaria aí se protegendo, garantindo aí, então, uma cobertura para a sua propriedade, tá? E aí eu peço para vocês imaginarem comigo, para a gente estar fazendo uma reflexão, que é o seguinte: imagine um produtor de suínos, né, que tem aí uma granja de suinocultura, que ele possa, então, ter financiado essa estrutura e não tem seguro, tá? Vamos dizer que venha um temporal e que arranque o telhado de toda essa estrutura. Então, ele não vai poder alojar esses suínos, né? E ainda vai ter que, então, pagar a parcela sem ter renda, né? E ainda vai ter que reformar esse galpão, vai ter que botar esse telhado lá em cima também, sem ter esse rendimento. Então, se você não tiver muito bem estruturado, como que você faz isso? Tá? E o seguro serve para isso, para você se proteger disso. Você poderia utilizar vários exemplos também. Você pode utilizar daqui a pouco um exemplo da atividade leiteira, né? Os animais estão ali na propriedade, que é como aconteceu lá no Paraná, que eles estão a pasto, ou se possam estar debaixo de uma estrutura, né, lá do galpão, do estábulo, ou de um confinamento, né? Pode cair o galpão em cima e matar metade dessas vacas, elas vierem a morrer, né? Como que eu vou fazer? Eu tenho talvez toda essa estrutura financiada, ou mesmo que eu não tivesse, mas eu dependo daquela renda, né? Então, como que eu vou fazer para me virar com isso aí? Então, se eu não tenho tudo isso que pode acontecer, pode estar ocasionando aí em perdas grandes na minha propriedade, pode estar aí abalando a estrutura familiar também. Então, é importante pensar sobre. Tá? E aí a gente traz outras modalidades também, que o Sicredi, hoje a gente queria pontuar sobre isso, né? Justamente porque tem aqui produtores rurais, mas a gente oferece também outras modalidades. Seguros para máquinas e equipamentos, aí para você que produz aí planta milho, soja, trigo, né? Seguro residencial da sua casa, tanto da alvenaria como de madeira, né? O seguro do carro, o seguro de vida, que é muito importante também, né? O seguro da empresa, e já estamos começando a operar com o seguro agrícola, que é o seguro da planta, né? Que é o seguro do soja, que é o seguro, que é hoje o Proagro, que a gente falou há pouco. Mas o seguro agrícola seria um seguro privado, né? Que a gente também começa aos poucos, a partir da safra do ano que vem de verão, possivelmente a gente já pode ter aí, tá? Então, gente, o que fica? Não podemos controlar o tempo, né? Mas a gente pode se prevenir, tá? Então, finalizando a minha parte, eu só queria trazer para vocês aqui a importância do agro, né?
dizer que eu vi um vídeo esses dias, achei importante estar compartilhando aqui, né? O que a população brasileira pensa do agro, né? E aí trazer as falas que essa moça trouxe nesse vídeo, né? O problema do Brasil é produzir em larga escala, né? Então eles trazem isso como um problema, certas pessoas, né? Mas, só que o seguinte, em plena pandemia o país não teve nenhum problema de abastecimento, não faltou alimento, ninguém está morrendo de fome, né? Então o agro está aí. O problema do agro é só pensar em ganhar dinheiro, tem muitas pessoas pensando, tá? Mas ninguém tem noção sobre o custo de produção, ninguém sabe que é caro para produzir um pé de soja, um pé de milho, ou para até que 1 litro de leite esteja produzido, né? Ninguém sabe. Só de fato o produtor. O problema do agro é o defensivo químico, mas na hora de comprar os itens da cesta básica a preços justos, ninguém reclama, né? Então muita gente fala do defensivo, que tem muita aplicação, mas no momento de comprar o alimento que está lá no mercado, ninguém quer reclamar. Então, o que está errado? O problema é que o agro muitas vezes só entra em pauta no Brasil quando o assunto é negativo, né? Ou quando pesa no bolso do brasileiro, né? Então, só quis trazer isso aqui para dizer que eu sou um defensor do agro, vim do agro, meus pais são agricultores, e o Sicredi também é apoiador do agro, é a nossa essência, fomos daí que viemos e nunca vamos abandonar. Então, vejam o Sicredi sempre como um parceiro do agronegócio. Então, Vanderlei, o João, colegas da agência, Fernanda, Magno, da minha parte seria isso, agradecer. Aí não sei se a gente tem mais alguma dúvida aí dos colegas, ou perdão, dos associados. Temos sim. Tiago, assim, ó, a gente tem relatos de produtores que assinaram para o agro, com determinado perito, ficaram sabendo, no momento da perícia, da vistoria, quanto que deu a produtividade. Porém, teve outro perito que negou de informar. Afinal, o associado, o produtor, ele tem o direito de saber, no momento da perícia, quanto que foi colocado de produção naquele laudo ali? Vamos pontuar, então, João, da seguinte maneira. Pode que ser no momento da perícia, o perito ainda não conseguiu levantar e ver bem certinho quanto que deu a perda, ele não vai informar naquele momento. Pode ser que ele pegue um pedaço ali da lavoura para ver o enchimento dos grãos, precise chegar no escritório, pesar as sementes para ver realmente qual vai ser a produtividade, ele não vai estar informando. O perito ele não tem a obrigação de informar qual vai ser a perda, com exceção do momento que o associado pede a liberação da lavoura para massa verde. Se for liberada a lavoura, o perito constatar que deu a perda acima de 60% e liberar a lavoura, aí sim o perito vai informar o produtor qual vai ser a produção estimada naquela lavoura, e o produtor pode decidir, não, pode ser essa, eu aceito e quero a liberação da lavoura, ou ele falar, não, eu não quero, não aceito essa produtividade e vou aguardar, então, talvez mais para frente, numa segunda visita, ver se houve uma melhora ou não da lavoura, e dessa forma não seria liberado, então, a lavoura naquele momento. Mas a única obrigação que o perito tem de informar a produtividade é, no caso, sim, de haver a liberação para massa verde, para utilizar para massa verde. Thiago, outra dúvida. Se o milho foi plantado para corte de silagem, o critério é o mesmo? Se o milho for plantado para o corte? Isso, corte de silagem. Na verdade, quando o milho ele é plantado para o corte, você acaba não fazendo um custeio agrícola e vai fazer um custeio pecuário, que é um custeio específico, então, para produção, para aquele produtor que tem uma produção de animais, seja leite ou gado de corte. E para essa lavoura, então, não existe a cobertura do Proagro. Então, o Proagro ele é um seguro apenas agrícola, quando a lavoura, então, ela é plantada e é cultivada para a produção de grãos. Perfeito. Tiago, eu vi que tem mais outras aqui, não sei se já foi falado. A Georgia Zanella pediu aqui que seria
interessante repassar sobre as notas de sementes de troca-troca de prefeituras e sindicatos, né, que são aceitos. Eu acho que comentou antes, mas se importante repassar de novo, né? Então, vamos reforçar só. Ele, a partir desse ano safra, está sendo aceito, então, as notas de troca-troca. Então, o produtor vai até o sindicato ou até a prefeitura que tem o programa de troca-troca para pegar a sua semente. Então, essa semente ela tem cobertura do Proagro, mas é necessário, no momento do encaminhamento do Proagro, que o produtor apresente a origem da nota fiscal. Então, se o sindicato tem a semente para repassar ao produtor, ele comprou essa semente e recebeu uma nota fiscal. Então, essa nota fiscal, o produtor leva uma cópia dela e também uma declaração do sindicato ou da prefeitura, onde vai constar os dados do associado, então, o nome, quanto de semente ele pegou nesse programa, qual o valor da semente, qual a variedade da semente, para que em cima dessa declaração, então, desses dados, seja indenizado o produtor. Então, ele vai só levar a nota do sindicato, não vai adiantar, ele tem que levar essa declaração, onde vai constar quanto dessa semente da nota o produtor utilizou. Perfeito. Temos mais uma aqui, não sei se já foi respondido, mas qualquer coisa a gente reforça, né? Aqui é o Dalírio, tem o direito de saber no ato da vistoria do perito quantos % da perda deu? Como eu respondi, então, se for liberada a lavoura para utilização da massa verde, aí sim o produtor ele tem o direito a saber no ato, no momento da vistoria. Se for uma lavoura que não vai ser liberada para massa verde, o perito ele não tem a obrigação de, naquele momento, já informar qual vai ser a perda calculada, que pode, no momento, o perito ainda não ter feito todo o cálculo para especificar bem certo qual vai ser a perda. Perfeito. Então, pessoal, da nossa parte aqui, agradecer a presença de todos. Já vou passar para os colegas da agência, mas agradecer a presença de todos aí, as contribuições também. Quem quiser deixar a sua contribuição ao final da live sobre a live, do que a gente pode estar aí melhorando, trazendo de assunto também para vocês, tá? Podem deixar o seu joinha aí no final, tá? E reforçar sempre, o Sicredi é um parceiro do agronegócio, quando precisar aí, investimento, custeio, né? A gente está aí à disposição. Beleza? Muito obrigado da minha parte. Tchau. Quero também agradecer, então, a oportunidade de estar conversando com os associados de Tiradentes, agradecer o convite da agência para esse momento de bate-papo. Muito obrigado. Nós também queremos agradecer aos colegas Charles, ao Thiago Costa. Não podemos esquecer também do Marcelo, que está dando apoio aí nos bastidores, né, Marcelo? Obrigado mesmo pela contribuição de vocês, né, para acontecer essa live aí. Tomara que aconteçam mais. E para os associados, nós criamos aquele grupo de WhatsApp que vocês foram adicionados. A gente quer ressaltar que esse grupo vai permanecer ativo, vai ser um dos principais canais de comunicação nosso com vocês, vai ser utilizado para colocar informações importantes, principalmente sobre nossos custeios, dados de liberação, quando a gente vai começar a personalizar, dados de vencimento, pertinente aos investimentos, tem muitas informações importantes para colocar para vocês, a gente vai utilizar isso aí. Então, no resto também, agradecer a participação de vocês, foi muito importante, e esperamos até a próxima, né? Uma boa noite.